Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília, falando aqui direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa Bullets da Semana, programa que a gente traz para vocês os principais destaques da última semana na política e na economia, e também trazendo para vocês quais são os cenários que vocês devem ficar atentos para esses próximos dias. E para o evento de hoje, para o programa de hoje, a gente tem como convidado Héctor Sanches. Ele é economista-chefe da Ativa Investimentos. Bem-vindo, Héctor. Olá, Eric. Muito obrigado pelo convite. Legal. Antes da gente começar, Héctor, se apresenta um pouco para a turma, da onde você está falando e qual é um pouco aí do seu background para a turma ficar na mesma página. Vamos lá. Como o Eric falou, eu sou Héctor Sanches, economista-chefe aqui da Ativa Investimentos, uma corretora com 38 anos de história, e a gente sempre brinca que 38 anos de história como corretora é muito mais do que os próprios 38, porque aqui as coisas elas são de fato muito intensas. Uma história de credibilidade, uma história de crescimento, e agora expandindo o departamento econômico de conhecimento para atender seus clientes, atender todo mundo, né? Então, eu, ao longo da minha história, eu já trabalhei na Bolsa de Valores, depois fui para a LCA Consultores, uma consultoria macroeconômica, depois eu fui para o Banco Safra, onde trabalhei com o ex-secretário de Tesouro, Carlos Caval, e agora como economista-chefe aqui da Ativa Investimentos. Temos aqui um departamento grande, né, um departamento de pesquisa, ao qual sou superintendente. Dentro da macroeconomia é composto por 3 economistas, dentro do Equity Research são quase 10 analistas, sempre visando aí a excelência, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Eric. Vamos aí para o semanal. É isso aí, eu quis colocar para vocês que estão nos assistindo um pouco do background do Héctor, porque a gente vai tentar explorar ao máximo todos esses conhecimentos nessa próxima meia hora. E indo direto ao ponto, Héctor, qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? Foi uma semana bastante curta, né? Foi uma semana curta, mas não dá para dizer que ela não foi conturbada, né? Nós tivemos aí uma semana com diversas intervenções do Banco Central no mercado de dólar, né? Esse aí é o principal e o primeiro, eu diria, destaque da semana. O câmbio, o BRL, né? Ele foi cotado aí a 5,50 e alto, e o Banco Central interveio. Ele colocou aí, fez algumas injeções de liquidez, o Banco Central que não mudou, no nosso entendimento, a sua política cambial, ele fez algumas injeções de liquidez em função de eventuais gargalos, né? Como se sabe, o Eric já trouxe aqui inúmeras vezes, foi alterada, né, a lei a respeito do overhead bancário. No ano passado já teve um fluxo de capitais aqui para o Brasil, e esse ano também está tendo. O saldo acumulava um grande fluxo vindo agora no final deste ano, oriundo de bancos, e aí o Banco Central já começou a fazer os swaps, né? Fora isso, o Banco Central também, em função de disfuncionalidades, né? Eu nem acho que estava tão disfuncional assim, ele também fez intervenção. O que significa uma disfuncionalidade? Quando o Brasil, por motivo atribuído à especulação, ele tem a sua moeda desvalorizada, né? E aí, como é que se identifica isso de maneira muito simples na Bloomberg ou qualquer outro terminal, Refnit, qualquer um deles, né? A gente consegue ver olhando pares, economias pares da brasileira. Então, você vai pegar Colômbia, Chile, vai pegar México, você vai pegar a Rússia, que estão tendo um comportamento de moeda, enquanto o Brasil está tendo outro, e vice-versa. Isso pode ser atribuído a uma disfuncionalidade, algo que o Brasil viveu, e aí o Banco Central fez essas injeções, um duro compromisso aí no tocante ao câmbio, tá? E aí a gente chega no segundo ponto, a segunda principal notícia da semana. Deixa eu só explorar esse primeiro ponto, Héctor, para a turma ficar todo mundo na mesma página e poder acompanhar. Houve a intervenção do Banco Central.
por motivos que você colocou por questões de especulação. Quais foram exatamente as especulações que tiveram para que o Banco Central tivesse que tomar essa decisão? E, na sua opinião, a gente vai ter no curto prazo novas intervenções do Banco Central? Vamos lá, foi uma ótima pergunta, porque eu faço exatamente o link com o segundo ponto e aí mexo com o teu departamento aí, Eric, que é a parte de uma piora substantiva no risco fiscal brasileiro, né? Então, ICMS, essa semana, né, nós tivemos aí a aprovação na Câmara aí do ICMS, nós estamos vendo um processo de avanço na PEC dos precatórios, que gera um descalabro fiscal, um buraco no teto de gastos, né? E tudo isso, esses rumores, essa iniciativa expansionista do Congresso e também algumas falas do presidente Jair Bolsonaro fizeram com que o câmbio fosse reposicionado. Aí por isso que eu disse para vocês, eu não acho que foi disfuncional. O câmbio foi para onde deveria estar. Entretanto, como não foi materializado nenhum risco adicional, efetivo, né, a autoridade cambial achou por bem fazer intervenção. Lembre-se, esses motivos que eu estou atribuindo de liquidez e disfuncionalidade do comportamento cambial, eles são algo que são amplamente discutidos pelo Banco Central, mas não foram, como posso dizer, eles não foram declarados os motivos das intervenções dessa semana. A gente faz aí, dada a política cambial, que na nossa concepção não foi alterada, a gente faz essa associação. Tivemos um câmbio andando para um lado isolado e temos esse fluxo de overhead que eu citei anteriormente. Mas, na minha concepção, o avanço do ICMS, né, que não ataca o problema dos combustíveis aonde deveria se atacar, né? Porque no final das contas a Petrobras tem uma política de preço, uma empresa que tem seu capital aberto, que segue regras da CVM, cujo principal acionista é sim o governo, mas que tem seu capital aberto, ela tem uma política e tem autonomia para determinação da sua política de preços. Ponto. E eles seguem a paridade do preço internacional de combustíveis, né? Então, o preço do petróleo subiu, o preço do câmbio subiu, a gasolina ela tem que subir. Diga-se de passagem, nós ainda temos um potencial calculado, estimado aí, de elevação no preço da gasolina tipo A, que é a lá da bomba, da ordem de 15%. Então ela ainda pode subir mais 15%, porque o petróleo já está chegando a $85 o barril no Brent. E o câmbio que está nesse patamar de 5,50, 5,45 é o da tela que fechou lá na sexta-feira, você tem ainda esse potencial altista. Então, o combustível subiu, a Petrobras ajustou, a inflação subiu. O ICMS, ele é um percentual do preço do combustível. Se esse percentual não subiu, quem fez o preço do combustível subir foi o preço internacional. Dos dois componentes, o petróleo, nós não temos autonomia, e do dólar, esse risco fiscal, aí o Eric pode falar melhor do ímpeto expansionista dos políticos, que faz com que o dólar fique pressionado. E esse aqui nós temos autonomia, esse aqui nós conseguimos atuar. A disciplina fiscal faria com que o preço do dólar caísse e, consequentemente, o preço do combustível. Mas você quer falar alguma coisa, Eric? Eu queria voltar nesse ponto. Você acredita, porque o ímpeto expansionista, traduzindo aqui ao pé da letra, é vontade de gastar mais, tá, gente? É gastar mais em ano eleitoral, que é o que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional. Você acredita que a gente vai ter novas intervenções do Banco Central nesta questão do dólar? E eu vou te fazer uma provocação, Héctor, que eu sei que é das mais difíceis de responder. Qual é o seu cenário base para o dólar para esse final de ano? Eu sei que isso aí é uma bela de uma casca de banana, todo economista foge dessa pergunta, mas só para a gente colocar aqui um cenário base para a turma que está nos assistindo, com base nos seus conhecimentos. Não é o caso aqui da Ative Investimentos, a gente não foge das perguntas, não, né? Nós tentamos criar a ciência aonde
muitas pessoas enxergam o caos, né? Vamos lá. Primeiro, cenário de câmbio para o final do ano. Nós temos 5,35 para o final desse ano. Seria mais ou menos ali o patamar ao qual o Brasil, com os seus riscos fiscais, sem outros descalabros na conta. Então, aí eu vou interferir mais uma vez na área do Eric, né? Não acho que nós tenhamos aí um avanço significativo da reforma tributária. Em contrapartida, a PEC dos precatórios ela vem se desidratando e vem perdendo o ímpeto. Eu acho que o ICMS encontra barreira no Senado e não avança, ou seja, é aquele cenário de que o ciclo político se encerrou muito antes do que as eleições poderiam fazê-lo, né? Ou seja, nós não deveremos ter grandes modificações do cenário fiscal, nem para o bem e nem para o mal daqui em diante. Se nós tivermos, por exemplo, uma expansão no Bolsa Família para toda a população de R$1.000, aí o câmbio ele vai para um outro patamar. Por enquanto, com o cenário que nós temos atualmente, 5,35. O Banco Central ele pode sim continuar a intervir. Como ele não fez nenhuma política, nenhuma agenda de ração para que o câmbio marrete, né, o que poderia para que o câmbio caia, né, o que poderia ser interpretado como uma mudança na política cambial, ou seja, peraí, o Banco Central está mirando para algum lugar, ele está olhando para algum patamar que ele acha ideal, né? Então, se tiver essa alteração, o mercado vai agir de outra forma. Como o Banco Central não deu essa agenda, ele pode sim, eventualmente, agir novamente com essas duas motivações, né? Um fluxo inesperado, uma vez que o overhead já foi sanado, já tem a agenda de swaps para sanar eventuais liquidez associadas a isso, mas disfuncionalidades ou ataques especulativos que a moeda venha a sofrer. Então, 5,35 para você, Eric, e pode sim continuar intervindo caso identifique que se trata de um movimento sui generis brasileiro, idiosincrático. Vamos nas palavras difíceis, porque aí a gente não bate muito em quem a gente não quer bater, né? Deixa eu botar mais pimenta nessa questão do dólar, já que você entrou aí de peito aberto. Nesses 5,35 que você coloca, já estão cenários aí da possível crise hídrica e também fatores externos, e aí está falando de questões nos Estados Unidos, da retirada lá de alguns investimentos que estão sendo feitos, da suspensão de alguns investimentos por parte do governo norte-americano, ou não? Isso aí já está tudo no pacote, isso aí já está tudo dentro do seu cenário, 5,35. O 5,35 ele não contempla nenhum descalabro fiscal aqui brasileiro e ele também não contempla grandes avanços na agenda americana, tá? O tapering ele deve ocorrer já nesse último trimestre, né? Que é como você pontuou, é o processo de desaceleração da expansão do balance sheet. Olha como as coisas elas vão piorando, né? No final das contas o Banco Central diminuindo a quantidade de Banco Central americano diminuindo a quantidade de dinheiro que ele joga na economia americana. Hoje está ao passo de 120 bilhões de dólares por mês. Isso deve cair ali no final desse ano já para um patamar ali, alguma coisa ao redor de 60 bilhões de dólares, iniciando 2022 aos 15 bilhões de dólares e aí zerando e invertendo, começando a enxugar essa liquidez. Então isso já está no nosso cenário, esse processo de tapering. O orçamento americano, que é um dos principais entraves hoje, é um orçamento ao qual os democratas precisam dos republicanos, e os republicanos não estão cedendo nenhum milímetro, seja no orçamento que eles têm que votar, de teto de dívida e tudo mais, seja no plano do pacote de infraestrutura do Joe Biden. A viabilização dele está muito difícil, porque, de fato, os Estados Unidos ele vive déficit gêmeos, né, que a gente diz, é quando você não consegue, quando você tem uma conta deficitária de financiamento interna, ou seja, você tem um gasto maior do que uma arrecadação interna, e uma conta externa também deficitária. Você
traz muito mais do que você entrega, né? Evidentemente que os Estados Unidos se vale da hegemonia de sua moeda e tudo mais, das injeções de liquidez ao qual ele é capaz, mas dentro da pergunta do Eric, nós temos esse cenário não tão expansionista global, né? Uma Europa que custa a ganhar tração, né? Apesar de ter avançado, uma China que está preocupada com problemas de liquidez, que está preocupada com problemas de bolha, que está preocupada com a Evergrande. Então, assim, o ambiente global, aquele otimismo, vamos recuperar em V, o pessoal está falando, peraí, vamos pisar fofo, né? Estamos pisando em ovos, porque as coisas elas não são tão pujantes quanto a gente esperava. Uma aula aí do dólar, eu acho que quem está nos acompanhando, então já está bastante preparado, já tem bastante elementos aí até o final do ano para não ser pego aí de surpresa com um câmbio. Avançando, Héctor, depois dessas explicações que você nos deu com relação ao câmbio, com relação ao dólar, qual é o seu terceiro bullet da última semana? O terceiro bullet ele estava no tocante exatamente ao internacional, né? E a inflação global, né? Essa semana nós tivemos novos episódios de receios com a inflação global. Como se não bastasse, né? Todo mundo usa o termo tempestade perfeita, né? Eu nunca acho que uma tempestade é perfeita. O dia ensolarado é perfeito, né? Mas no final das contas é meio que isso que está acontecendo. Nós estamos tendo uma sucessão de choques, diversos problemas que acabam culminando num processo inflacionário. O dessa semana foi, por exemplo, o enchentes em minas de carvão lá na China, que estão dificultando a produção energética por lá. Se eles não têm energia, eles não conseguem produzir. Se eles não conseguem produzir, a oferta de bens no mundo cai. Se cai a oferta, meu amigo, o preço sobe indiscriminadamente. O governo chinês, diga-se de passagem, cujo regime eu não sou muito favorável, mas tem atuado de maneira bem incisiva para conter eventuais contágios de Evergrande e problemas de liquidez, eles têm sido pontuais no tocante a isso. O governo chinês ele tem atuado para tentar minar os efeitos inflacionários para o gigante asiático. Fato é que isso está contaminando, isso está sendo exportado para outras localidades, isso tem ampliado o receio com o processo de restrição de política monetária, elevação dos juros, seja pelo Fed ou seja pelo ECB, tá? Então, o avanço inflacionário essa semana, ele seguiu assombrando os mercados, tá? Nós tivemos dado de CPI, né, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, e dados de PPI, que é a inflação ao produtor nos Estados Unidos. Apesar do CPI, vou fazer um bottom line aqui, vou fazer um resumo. A sinalização é para mais inflação. Nem o CPI nem o PPI eles são objeto de observação de política monetária. O índice de deflação do PCI que o é, mas eles são altamente correlatos e o avanço desses dois encomendam um avanço do PCI. Vale lembrar que a política monetária lá nos Estados Unidos ela é diferente da política monetária aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos eles têm o chamado mandato dual. Eles precisam controlar a inflação, a média de inflação sujeita ao ciclo da economia, mas eles precisam maximizar o emprego. Aqui no Brasil é só o controle inflacionário, uma vez que o emprego ele está subjacente a isso. São apenas métodos distintos de condução da política monetária, mas que geram diferenças sutis aí no tocante ao horizonte. Então, econômico, né? Então, o terceiro bottom line o terceiro bullet que você pediu, ele foi exatamente esse com relação à ampliação do receio inflacionário no globo essa semana. Legal, depois desse giro pelo mundo, vamos entrar então na seara da política. O Héctor já deu uma pincelada de alguns pontos que a gente enfrentou na última semana, mas eu vou trazer também como especial essa questão do ICMS. Lembrando, gente, que essa última semana que passou foi uma semana quebrada
teve o feriado na terça-feira, então quebrou um pouco das atividades aqui no Congresso, mas como o Héctor falou no início da fala dele, ainda tiveram bastantes movimentações. Uma delas foi essa questão do ICMS. O que eu destaco no campo político foi a força que o Arthur Lira demonstrou ao colocar esse tema em votação, porque ele já vinha cantando essa pedra de que ia colocar essa proposta aqui em discussão, mesmo numa semana bastante quebrada, e acabou avançando. O que a gente destaca nessa questão do ICMS, quando a gente está falando na questão do ICMS, a gente também está falando na questão dos combustíveis, porque a ideia final é tentar reduzir o preço do combustível. Há muita polêmica em torno do que foi aprovado, há cálculos que mostram que não é a redução que o Arthur Lira vem dizendo, que é de cerca de 8% na bomba de gasolina, mas enfim, a grande questão, o background disso tudo, a movimentação aqui em Brasília, política, tem como base a questão da inflação. O Héctor falou várias vezes na fala dele essa tentativa aí, tanto aqui internamente como externamente, de controle da inflação, e isso já está batendo nas atividades políticas. E de que forma? A turma aqui está voltando para as bases no final de semana e já está encontrando várias queixas dos redutos eleitorais, várias queixas dos eleitores com relação justamente ao preço do combustível, e por aí entra essa questão do ICMS barra combustível, e preços de uma forma geral da cesta básica, o preço de uma forma geral dos alimentos e de uma questão econômica como um todo. Então, todos esses fatores da inflação já está movimentando a turma aqui do Congresso para tomar medidas. Essa foi a primeira medida, essa do ICMS. Como o Héctor colocou, ainda tem uma discussão para ser feita no Senado. Lá no Senado, as coisas vão ficar um pouquinho mais truncadas, porque quando a gente fala em ICMS, a gente está falando de uma fonte de arrecadação para o Estado, e ninguém quer perder a arrecadação num ano pré-eleitoral, nem muito menos no próximo ano. Então, ainda está em aberto se essa vai ser realmente a solução para tentar reduzir a questão do preço dos combustíveis. Dentro desse contexto todo, a gente já vê também o uso político desse momento. E como é que está sendo feito esse uso político? O presidente Bolsonaro tem dito, eu tenho tentado fazer minha parte, eu, como governo, zerei a alíquota de ICMS, mas agora o problema são os estados. Cada estado tem um valor de ICMS que trata da questão do combustível, então converse com seus governadores, cobrem dos seus governadores uma redução do ICMS para vocês também terem uma redução lá na bomba. E aí, logicamente, ele sempre cita o governador de São Paulo e entre outros adversários que estão nos estados. Então, dentro desse contexto econômico, de ICMS, de inflação, a gente já vê, então, toda essa movimentação política, que, como eu disse para vocês, essa realidade inflacionária já está batendo lá na base dos parlamentares e eles já estão, então, tentando tomar algumas medidas por aqui. Só que, de tudo, eu acho que o ponto mais positivo para o investidor que acompanhou esse tema nessa última semana foi que, com o avançar dessa proposta do ICMS, ficou claro também que não há previsão de mudança na política de preço da Petrobras. Havia uma grande apreensão em cima disso, e se de fato isso se confirmasse, as ações da Petrobras poderiam cair. Então, isso não está no radar, apesar de algumas declarações de que futuramente pode ser discutido essa questão. No dia de hoje, não é o que está sendo colocado em discussão e em debate aqui no Congresso. E aí eu já puxo um segundo bullet, que é a questão da Petrobras em si, a questão da privatização. Nessa última semana, houve algumas declarações por parte do presidente da República e também por parte do presidente da Câmara, com possibilidade aí de se discutir privatização de Petrobras. Gente, isso está, por enquanto, só na oratória, está, por enquanto, só na questão do discurso político. Não existe nenhuma proposta, nenhum projeto foi rascunhado ainda, e eu destaco para vocês, se amanhã essa proposta chegar aqui no Congresso, não dá tempo de votar um tema tão polêmico como esse ainda neste ano. E eu lembro para vocês também que na fila de privatizações já tem aquela proposta dos Correios, que passou pela Câmara, mas travou ali no Senado e está sem previsão de avançar. E os Correios, quando comparado com o Petrobras, é muito menos polêmica essa discussão, e mesmo assim a gente vê que não está avançando. Então, essa questão da Petrobras, a chance de se avançar uma privatização neste ano é mínima. No ano que vem, então, um ano eleitoral, aí a gente vai para zero chance disso acontecer. Então, hoje,
está mais no discurso essa questão de possibilidade de privatização da Petrobras. Lembrando que para isso acontecer tem que vir um projeto aqui para o Congresso para ser discutido e a partir disso se tomarem as próximas medidas. Então, no nosso cenário base, isso vai ficar apenas no discurso. Um terceiro bullet que eu trago para vocês, que conversa muito com o que o Ettore falou, e conversa muito com as previsões do dólar de 5,35, é a questão que envolve a PEC precatórios e o auxílio emergencial. Cresceu muito nos últimos dias aqui em Brasília a possibilidade de se renovar o auxílio emergencial. Então, está trocando de nome, não estão usando mais o nome auxílio emergencial, estão usando agora o nome auxílio temporário. E por quê? Agora, no final do mês, vence o pagamento do auxílio emergencial. E a turma aqui em Brasília já está tentando encontrar uma solução para substituí-lo. E uma das alternativas é esse temporário até ali o começo do próximo ano. Mas como é que está o jogo? O que a gente traz de peça para vocês? A PEC dos precatórios hoje está sendo discutida aqui na comissão da Câmara dos Deputados e é justamente ela, uma vez aprovada, que deve abrir espaço no orçamento para a reestruturação do Bolsa Família. Então, uma vez tendo essa reestruturação do Bolsa Família, em tese, não vai ser necessário a extensão do auxílio emergencial. Só que aí tem um fator calendário. Como falei para vocês, o auxílio emergencial vence agora no final do mês. E não há previsão de a PEC ser aprovada até o final desse mês no Congresso. E aí vai ficar esse embate, e aí vai ficar essa sombra aqui em Brasília do que vai ser feito. A minha aposta é o seguinte: a turma que vai tentar avançar com a PEC dos precatórios e com isso vai então colocar uma reestruturação do Bolsa Família em prática e não vai ser necessário essa extensão do auxílio emergencial. Mas vamos ficar de olho, porque a gente está num ano pré-eleitoral e neste momento a criatividade política fica cada vez mais aguçada, e quando a gente fala criatividade política, a gente está olhando justamente para o orçamento, a gente está olhando justamente para essa questão de ímpeto expansionista que o Ettore nos colocou. Então, vale a pena a gente acompanhar, porque esse é um tema que está em aberto e ainda vai trazer muita volatilidade. Eu focaria nessa questão da PEC, dos precatórios, é ali que está a solução. A outra solução que tinha sido colocada, que é a votação da reforma do imposto de renda, essa não deve avançar. Então, não deve ser ali que deve ter a receita para uma reestruturação do Bolsa Família. Foca, então, na PEC dos precatórios, porque ali ainda pode ter algumas mudanças na proposta que pode, sim, impactar as regras do teto de gastos. Bem, essas são os 3 bullets da última semana no campo da política. Eu passo agora de novo para o Ettore para a gente falar um pouco do que esperar, Ettore, no campo da economia e também da política que você conhece nesses próximos dias, nessa próxima semana. Eu posso ousar um pouquinho aqui? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ICMS, sobre os bullets que você pontou, que você trouxe. Por favor. Serei muito breve. E me atendo aqui à economia, tá? A medida do ICMS, ela é uma medida que está sendo vista como controversa, principalmente por conta do que se propõe, que no final das contas apenas adia o recolhimento. Nós vimos o preço do combustível subir muito, e o ICMS ele é cobrado nesses pontos desse gráfico. A proposta ela pega e faz uma média dos últimos 2 anos. Aí o ICMS vai incidir apenas sobre a média. Nesse momento que o preço subiu, a média é mais baixa, você diminui a arrecadação do ICMS. Fora todos os problemas de arrecadação para estados que têm a sua organização tributária olhando para isso, no futuro, quando o preço do petróleo começar a voltar e a gente poderia ter um alívio de ICMS, o ICMS vai estar na média, que vai ser mais alta. Ou seja, você vai simplesmente tirar daqui e botar lá para frente. Então, esse seria o primeiro problema matemático, simplesmente assim, matemático da medida do ICMS. No tocante à privatização da Petrobras, privatizar um monopólio não resolve o problema econômico. Eu vou falar só problema econômico aqui. O político deixa com o Eric, ele que se vire. Tudo bem que vai diminuir o ruído na orelha do Bolsonaro, mas o econômico, se você privatiza um monopólio, você extrema o problema.
Porque o monopólio ele tem características as quais, principalmente para um combustível que o preço ele oscila e a vida da gente precisa, você pode subindo o preço do combustível, você é o único produtor, você consegue vender a um preço mais caro, você vai maximizar o seu lucro se você tem um monopólio. Então, para o governo, ele precisaria, ao invés, antes de privatizar, precisaria quebrar o monopólio, mais agentes produzindo combustível, e aí sim faz a privatização. Então, privatizar não resolve o problema econômico. E, por fim, Eric, o último Ô, bullet... Héctor, deixa eu pegar esse gancho, porque fala-se em privatizar no momento dessa questão dos combustíveis. Resolveria também essa questão dos combustíveis? De jeito nenhum. O único vendedor de um produto no mercado não regulado, ele tende a majorar o preço se o consumidor não é tão sensível ao preço. Eu preciso do combustível independente do método, do modal que eu vou usar para ir para o meu escritório. Então eu preciso, se eu for de carro, eu vou precisar do combustível. Se eu for de condução de ônibus, eu vou precisar do combustível. Todos os funcionários vão precisar do combustível. Se eu for comer, tudo é transportado pelo combustível, né? Então, assim, a matriz brasileira de transporte é rodoviária, né? Então, se você privatizar nesse momento, você vai simplesmente extremar o problema por conta do monopólio. Você precisa quebrar o monopólio, formar no mínimo um oligopólio ou alguma concorrência perfeita. Eu não vou nem falar que nem nos Estados Unidos tem, mas você precisa ampliar o número de agentes para que você possa ter uma concorrência e a maximização do lucro venha não apenas da maximização do preço, e sim da quantidade também. Tá? Muito bom. O terceiro bullet, que é interessante você comentar também, é essa extensão do auxílio emergencial, que está quicando aqui na mesa da turma. Eu vou só de fiscal, hein? Eu não vou falar de político. Mas existe um argumento falacioso que foi imputado por políticos de que o orçamento, o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, o auxílio Bolsa Família, qualquer nome, ele só vai existir se os precatórios caírem. Isso não é verdade. Nós temos uma lista gigantesca de alíneas dentro do orçamento. Precatório é uma delas. O precatório subiu para além de onde a gente não previa. Maravilha, mas você tem ali dentro folha salarial, energia. Você poderia fazer uma reforma administrativa que melhorasse a eficiência do Estado já no curto prazo. Você poderia fazer uma reorganização tributária, você poderia melhorar a eficiência arrecadatória do Estado. Olha o tanto de... Você poderia melhorar a solvência da nação. São coisas que você poderia cortar, ou poderia realocar, ou poderia melhorar para fazer um eventual Bolsa Família. Então, essa dicotomia, ela é frágil. Ao botar a PEC dos precatórios para passar, necessariamente você está abrindo um buraco no teto. Né? Apesar da retórica ser, não, vamos aprovar a PEC dos precatórios para não furar o teto, é a mesma coisa que falar, olha, vamos botar o bode para fora da casa para que ele não ocupe a sala. O bode, ele faz parte da família, ele faz parte ali de dentro da casa, ele tem que ficar dentro da casa. A partir do momento que você pôs ele para fora, ele está fora da casa. Não, ele está fora, mas ele está dentro. Não, ele está fora. Ele está do lado de fora do orçamento. Não tem o que se fazer. Então, se você está tirando o precatório de dentro do teto, você está abrindo um precedente. Por quê? No primeiro, um governo liberal, dito liberal, e no primeiro momento que nós tivemos um entrave, busca-se uma alternativa à constitucional. Constitucional, maravilha, mas que abre um precedente para eventuais outros problemas com o teto venha a ser contornado. Então, olha, agora não é mais o bode ele era, mas ficou para fora. Fala, bom, esse piano de cauda aqui, ele é muito querido, mas se a gente botar na rua, ele não vai ficar dentro de casa também? Não, pode pôr na rua. Você começa a esvaziar a sala. E aí o teto da sua casa, que era para proteger, já não faz mais sentido, porque metade dos seus móveis estão na sala. Seu bode, o seu cachorro, está tudo na sala. Então, é uma retórica que o mercado, né, que é o melhor do Brasil, não vê sustentabilidade.
Porque apesar de muita gente falar que o teto de gastos ele veio para amassar o brasileiro, ele tem essa retórica, né? Veio para diminuir o poder social. Não, ele veio para melhorar a capacidade de gasto do brasileiro, do Brasil, da máquina pública, e veio para acabar com aquela retórica de que se gasta mais, você vai ganhar mais. Não faz sentido. Não faz sentido eu gastar mais e eu ganhar mais, né? Moto contínuo, né? Uma coisa. Então, assim, o teto de gastos a gente não pode deturpá-lo, né? Não é para prejudicar os brasileiros, é para melhorar a vida dos brasileiros, para melhorar, para ter sustentabilidade à dívida, para o Brasil ter uma perspectiva melhor. Porque esse negócio de gasta, 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 ele vai diminuindo a capacidade de solvência, aí o dólar vai para 5,5, 6, 7, 8, o juro sobe, 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 e a atividade brasileira, a desindustrialização, tudo acontece. Então, de fato bem ruim. Para a próxima semana, Eric, me desculpa aqui. Não, mas deixa eu pegar esse gancho seu na questão do teto. A questão do teto também está envolvido naquela questão de previsibilidade, né? A partir do momento que se coloca um teto, você já tem previsibilidade de gastos, coisas que você não tinha nos governos anteriores. Deixa eu explorar ainda mais, antes da gente ir para a próxima semana, essa questão do auxílio emergencial, para você colocar no radar de quem acompanha o tema e de possíveis impactos aqui no mercado financeiro. Amanhã, Ettore, em se confirmando uma possível extensão do auxílio, e aí pode também vir com outro nome, auxílio temporário, auxílio emergencial, qual o impacto que isso teria no mercado financeiro? Como é que seria a reação dos investidores? Lembrando, gente, que esses gastos do auxílio emergencial estão fora do teto de gastos também. É o bode que o Ettore comentou. Exatamente, né? Então, ficaria no sentido assim, depende, né? Essa daí eu não consigo ser taxativo, porque eu não consigo falar que vai piorar. Porque se você tiver um auxílio emergencial nos mesmos moldes, sendo prorrogado, olha o tanto de si que eu estou tendo que colocar para poder falar se vai piorar ou se vai melhorar. Mas se você tiver até abril do ano que vem o mesmo auxílio emergencial sem uma eventual perenização, pode ser até bem visto. Mas se você tiver o avanço do auxílio emergencial com um custo maior, porque se fala que esse R$ 200 é pouca coisa, tem que voltar aos 600. Já piora, porque isso não está no preço do mercado. E fora isso, uma ampliação, um reajuste, tudo no negócio do Bolsa Família, você diminui a capacidade de solvência estruturalmente da nação. E aí você é interpretado como pior. Repare, não é desamparar, né? Porque o que eu estou falando aqui não é para acabar com o Bolsa Família, não, né? Porque as pessoas, os paupérrimos elegíveis ao programa, que são elegíveis ao programa, eles são assistidos, e muito bem assistidos. É um programa para sanar a fome, é um programa para básico, a vida, né? E a vida em primeiro lugar, né? O que a gente está querendo, né, e lembrando os políticos do expansionismo fiscal é que é claro que você colocar dinheiro no bolso de todo mundo vai gerar uma melhor avaliação a seu respeito, mas isso tem que ser sustentável, porque se quebrar o país, você vai tirar o dinheiro do bolso de todo mundo, né? Então é completamente distinta. É uma discussão entre o curto prazismo e o longo prazismo, o populismo e a sustentabilidade, né? Então é basicamente essa avaliação. Acho que aí que está a sensibilidade, Ettore, porque quanto mais próximo das eleições, mais a falta de sensibilidade na questão fiscal acontece por parte dos parlamentares. Estão querendo, em tese, dar uma resposta imediata para a população, e aquilo que eu falei no primeiro bullet, uma população que já está vivendo com essa questão, com essa realidade inflacionária lá na ponta. Então, dar uma resposta que às vezes é uma resposta que escape das condições fiscais para o parlamentar, para o congressista, algo totalmente factível, algo que para eles funciona. E dentro dessa realidade de reajuste do auxílio emergencial que está sendo colocado, o que se fala aqui em Brasília, um dos desenhos que está em cima da mesa é reajustar
o Bolsa Família, com base na inflação, aí subiria ali o ticket médio de 200, de 190 para cerca de 250, e aplicaria então mais R$ 80 ali para chegar a cerca de R$ 300 a todo o benefício. Então, são desenhos que ainda estão sendo ventilados, são desenhos que ainda não estão concretizados, e toda essa discussão também acontece no paralelo com a discussão da PEC, dos precatórios e da reforma tributária do imposto de renda, que, no meu ver, tem muita dificuldade, essa do imposto de renda, de avançar no Senado. Mas, enfim, vamos para a próxima semana. Quais são os seus destaques, Héctor, desses próximos dias? O que a turma tem que ficar de olho? Próxima semana, no tocante à economia, é relativamente vazio. Mas já na segunda-feira fica todo mundo de olho no Boletim Focus, que são as pesquisas aí do Banco Central, é a pesquisa do Banco Central com os economistas e as perspectivas econômicas para o Brasil. Por que isso é importante? Porque o Banco Central olha para o Boletim Focus para guiar a política monetária. Então, se as expectativas de inflação, que para o ano que vem no Boletim Focus já estão em 4,1, continuarem avançando, a perspectiva para os juros esse ano ela é ainda maior. Né? Nós temos fechando esse ano 8,25, na primeira reunião do ano que vem do Copom deve subir a 9,25, patamar que deve permanecer ao longo de todo 2022, mas se as expectativas de 22 de inflação continuarem avançando, nós não vamos parar os juros. O Banco Central ele vai continuar subindo os juros para amassar essa inflação. Fora isso, na semana que vem, nós temos no final da semana lá, aqui no Brasil, nós temos indicadores de conta corrente. Conta corrente é importante por conta de investimento direto no país, estrangeiro, mas também por conta de balança comercial, a qual nós vemos sendo favorecidos por um câmbio desvalorizado. Né? Então, repare, o câmbio desvalorizado favorece que a gente exporte. Só que na hora de importar, a gente que importa bem mais elaborado do que as commodities, bens de capital, por exemplo, que geram outros bens, a gente acaba ficando prejudicado. Então, a gente consegue vender mais bens básicos, mas não consegue melhorar a eficiência e a industrialização do país. Vamos ficar de olho nisso na sexta-feira. No estrangeiro, lá fora, nós temos inflação ali no Reino Unido e na zona do euro, que é importante a gente ficar de olho, mas também na quinta-feira nós temos as estatísticas de desemprego lá nos Estados Unidos. As novas solicitações de pedido de seguro-desemprego são importantes para a gente, para ver como é que está o mercado de trabalho semana a semana lá para os norte-americanos. E qual a expectativa, Héctor? Lá está acontecendo a reabertura? Como é que está essa questão lá? O mercado de trabalho americano, ele tem melhorado sistematicamente, né? Tem mostrado uma força. A taxa de desemprego rompeu a barreira dos 5 no último payroll e foi buscar ali 4 alto, né? O que é positivo. Entretanto, ela vem perdendo o ímpeto de queda. Ela estava caindo na montanha russa, mas está chegando no finalzinho ali, né? O que isso significa, gente? Numa economia desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Europa, o fato de você ficar fora do mercado de trabalho gera uma desespecialização. Né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que um engenheiro de foguete ele precisa estar na fronteira ali da tecnologia, na fronteira do conhecimento para ir colocando isso em prática. Quando ele fica fora do mercado por 2 anos, fica parado por qualquer motivo, existe um efeito chamado esterese, que é a desespecialização. Ele sai dessa fronteira. Ele não está mais no dia a dia. E aí você começa a ter dificuldade de encontrar mão de obra especializada. E os Estados Unidos já está chegando nesse ponto ali, que ele não consegue mais a gerar tanto emprego quanto ele conseguia quando o desemprego estava lá em cima e ele veio caindo de maneira vertiginosa, né? Então, assim, é um mercado que é pujante. A economia americana, a gente está falando do desemprego lá 4 alto, aqui a gente está a 14, né? Então é uma diferença muito grande, mas que hoje já começa a gerar preocupações, principalmente para o Fed, que olha
o desemprego e que ainda diz que a autoridade, né, diz que a economia local está longe de chegar na meta da autoridade. Legal. Indo então para os principais destaques da próxima semana, o foco vai ser aqui, Ettore, com relação à PEC dos precatórios. Já tem ali uma data prevista para terça-feira, no início da tarde, às 14 horas. A comissão especial deve votar esse texto. Nosso cenário base é de aprovação. E, na sequência, há a possibilidade de, na quarta-feira, ou no limite, na quinta-feira, o Arthur Lira puxar essa proposta direto para o plenário da Câmara. Há uma grande apreensão por parte dos investidores de quando essa proposta chegar no plenário da Câmara, porque ali podem ser feitas várias alterações. O ímpeto expansionista que o Ettore falou no primeiro bloco pode ser acionado ali dentro do plenário, e aí vai ter que ser acompanhado, sim, com lupa, essa discussão dentro do plenário. Só para vocês terem como base a última discussão que teve na comissão. O relatório foi apresentado e ali surgiu aquela questão de parcelamento da dívida previdenciária dos municípios. Não tinha relação nenhuma com os precatórios, mas foi inserida dentro da proposta para ajudar também nas negociações políticas para o projeto avançar. Então, esse tipo de medida, para acontecer dentro do plenário, também está no radar de todo mundo, principalmente dos investidores. Então, terça-feira é a previsão de votação na comissão, quarta-feira ou quinta-feira no plenário da Câmara, e na sequência essa proposta vai para o Senado. Também o segundo bullet é com relação ao ICMS, ainda não se sabe quais vão ser os procedimentos que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai dar com relação a esse tema, se ele vai segurar um pouco ou se ele vai dar celeridade. A tendência é que ele segure, porque as reações por parte dos governadores foi muito grande e isso deve travar um pouco as conversas ali com relação a essa proposta. E um terceiro bullet, Ettore, que está no radar de todo mundo e há uma expectativa e conversa justamente com essas questões de inflação, é a convocação do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes teve a convocação dele aprovada na semana retrasada, na semana passada foi uma semana esvaziada, então o próprio ministro viajou na ocasião, e é uma expectativa da marcação da data da convocação aqui do ministro Paulo Guedes. E ele foi convocado para falar de offshore. Só que a turma está usando essa questão do offshore justamente para expô-lo em questões que envolvem a inflação, questões que envolvem combustível, questões que envolvem cesta básica, de uma forma geral. Então, há também essa expectativa de ser marcada uma data, e sendo marcada uma data, o ministro, então, vai ser a primeira vez que ele vai falar publicamente a respeito dessa questão do offshore, que parece que caminha para ser uma questão mais tranquila, mas o background mesmo, acho que a questão central aqui no Congresso vai ser a questão econômica como um todo. Bem, gente, esses são os destaques da última semana, essas são as previsões da próxima semana no campo da política e no campo da economia. Agradeço demais, Ettore, pela sua participação nesse programa. Como eu falei para você no início, íamos explorar todos os seus conhecimentos, a gente explorou seus conhecimentos locais, seus conhecimentos com relação ao câmbio, seus conhecimentos com relação ao exterior, e deixo aqui, abro para você, para as considerações finais. Eu só tenho a agradecer o convite, eu torço para que você esteja errado no tocante aos precatórios, expansão do Bolsa Família, um reajuste, uma recomposição do poder de compra das famílias paupérrimas, elas já é previsto na Constituição, não precisa alterar precatório nenhum, não precisa alterar o orçamento, e expandir esse Bolsa Família para invisíveis, que tem sido a retórica, precisa de um estudo matemático, precisa se mostrar isso, mas parece que está sendo deixado de lado. Estou torcendo para que você esteja errado, Eric, o que raramente acontece, mas infelizmente estou torcendo contra você dessa vez. Tá certo, eu acho que esse é o nosso cenário base, as coisas, a tendência aqui é realmente essa PEC avançar, porque é um sentimento, Ettore, de ganha-ganha, tanto do governo quanto do Congresso. É uma avaliação aqui dentro do mundo político de que vão ter mais recursos no ano eleitoral para justamente questões sociais e também espaço aí para a infraestrutura. Então, esse é o ambiente, mas eu te mando uma mensagem na quarta-feira
ou na quinta-feira, se realmente for votado no plenário, para a gente trocar as nossas impressões. Bem, gente, eu fico por aqui. Agradeço demais a presença de vocês, por vocês terem acompanhado o nosso programa deste domingo. Foi uma aula que o Ettore trouxe, bastante didático, bastante simples nas colocações dele, o que é o nosso objetivo. Fico por aqui, desejando a todos um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.